Boa noite. Esta é a nova edição das notícias da Ucrânia na UATV. Para saber mais da situação no nosso país e como ela afeta o mundo, inscreva-se e ative o sininho. Vamos aos destaques de hoje, 7 de novembro. A Ucrânia juntou-se à GEF, uma coalizão político-militar de 10 países. 26 países membros da União Europeia participarão do Tribunal Especial para punir a Rússia. Feridos em Dnipro após um ataque russo com drones. A Ucrânia obteve o status de parceiro expandido nas Forças Expedicionárias Conjuntas, ou GEF. O memorando correspondente foi assinado pelos ministros da Defesa dos países membros da GEF, sendo este o primeiro caso em que tal status é concedido a um país fora da aliança, conforme destacou o ministro da Defesa da Ucrânia, Denis Shmyhal, em seu canal no Telegram. O evento foi descrito como histórico no contexto da integração europeia no campo de segurança. As forças expedicionárias conjuntas foram criadas pelo Reino Unido em 2015 e incluem 9 países: Dinamarca, Finlândia, Estônia, Islândia, Letônia, Lituânia, Países Baixos, Suécia e Noruega. A Ucrânia fortalecerá a GEF em várias áreas-chave: combate à agressão híbrida, uso de sistemas de defesa aérea, drones, proteção de infraestrutura crítica e condução de ataques de longo alcance. Está prevista também a participação das Forças Armadas da Ucrânia em exercícios conjuntos da GEF. A Ucrânia está pronta para se envolver em programas de defesa conjuntos, desenvolver projetos inovadores e cooperação industrial. Ao mesmo tempo, Kiev espera ter acesso a tecnologias e capacidades de produção dos parceiros para a fabricação conjunta de armamentos. Senadores norte-americanos instaram Budapeste a abandonar os recursos energéticos russos. A declaração foi feita na véspera do encontro entre Donald Trump e Viktor Orbán, programado para hoje. Assim informou a Bloomberg, citando uma resolução do Congresso assinada por 10 senadores de ambos os partidos. Eles expressaram sua preocupação pelo fato de que a Hungria não demonstra a intenção de interromper a compra de gás russo e exigiram que o país se una à iniciativa da União Europeia, que prevê o abandono total das importações de energia provenientes da Rússia até 2027. As contribuições dos parceiros no âmbito do programa PURL atingiram quase 3 bilhões de dólares, o que permitiu formar 5 pacotes de armamento dos Estados Unidos. Assim informou o vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Ihor Zhovko. Durante uma reunião com uma representante do Secretariado Internacional da OTAN, Ariela Vi, Igor Zhovko agradeceu à aliança por coordenar o fornecimento de armamento letal dos Estados Unidos à Ucrânia. Além disso, destacou a importância de investir na produção nacional de defesa. Ucrânia e Estados Unidos mantêm negociações sobre a compra de mísseis de longo alcance Tomahawk e outros tipos de armamento de longo alcance. Assim declarou a embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Olga Stefanishyna, que qualificou o diálogo entre os dois países como positivo. Além disso, Stefanishyna destacou que a Ucrânia atravessa um momento difícil e, diante dos ataques russos à infraestrutura energética, precisa urgentemente reforçar sua defesa antiaérea. Este é, sem dúvida, um período muito difícil para a Ucrânia. Estamos trabalhando arduamente para fornecer ao país mais capacidades de defesa aérea. Podemos superar este inverno e mais outro, mas isso não significa que estejamos fazendo o correto. Qualquer falta de pressão sobre a Rússia será percebida como um sinal verde para que ela fortaleça seu potencial militar. Olga Stefanishyna, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, em uma entrevista à Bloomberg. As forças ucranianas conseguiram expulsar os ocupantes russos da parte norte de Kupiansk, a cidade na região de Kharkiv, embora a situação na cidade continue tensa. A informação foi dada pelo chefe do Departamento de Comunicação do Grupo de Forças Conjuntas, Viktor Trehubov. De acordo com ele, as unidades russas agem sempre da mesma forma, ocupam edifícios para se abrigar dos ataques com drones, acumulam forças e tentam avançar. Ao se referir a Vovchansk, na mesma região, Trehubov destacou que a cidade está quase completamente destruída e que os invasores tentam expulsar os defensores ucranianos das áreas do sul. Os combatentes do Centro de Operações Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia continuam eliminando sistematicamente os invasores em Pokrovsk, na região de Donetsk e em seus arredores. Durante o último ano de defesa nesta frente, as forças especiais neutralizaram cerca de 9.500 militares russos.
As forças de operações especiais das Forças Armadas da Ucrânia mostraram como, com a ajuda de drones, eliminam os invasores que tentam avançar em direção ao Pokrovsk em pequenos grupos. O vídeo foi publicado no Telegram pelos combatentes. De acordo com a unidade, a infantaria russa tenta invadir a cidade, tanto de dia quanto de noite, mas o trabalho coordenado dos operadores de drones FPV e bombardeios pesados conseguem detê-los. Graças a isso, os defensores ucranianos em terra recebem apoio adicional para repelir os ataques russos. 6 pessoas ficaram feridas após um novo ataque russo com drones contra Dnipro. O ataque ocorreu durante a noite e 3 dos feridos continuam hospitalizados em estado grave moderado. As autoridades locais estão trabalhando para fornecer assistência às vítimas. Um edifício de 4 andares foi danificado, as janelas foram destruídas e o fornecimento de gás foi temporariamente suspenso. A informação sobre a suposta ocupação russa de localidades em Dnipropetrovsk e Zaporizhia é falsa, informou o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Segundo ele, a situação nos setores de Oleksandrivka, Guliaipole e Orikhiv continua difícil, com quase 50 confrontos em um único dia. Na área de Pavlivka, os combates seguem intensos e em Plavny persiste uma zona cinza com confrontos constantes. A Estônia se juntou ao Comitê Diretivo do Tribunal Especial pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia, informou o ministro das Relações Exteriores da Estônia. Sua criação foi aprovada em junho deste ano pelos ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia. A participação dos Estados europeus no Tribunal Especial pelo Crime de Agressão contra a Ucrânia não é apenas uma demonstração de solidariedade. No futuro, esses Estados assumirão a obrigação de cumprir as decisões do tribunal. A Rússia deve ser punida por cada crime de guerra cometido na Ucrânia, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Estônia, Margus Tsakna. Por isso, o governo estoniano aprovou o projeto para a adesão do país ao Comitê Diretivo do Tribunal Especial para o Crime de Agressão contra a Ucrânia. É um passo importante para a criação do tribunal, e a Estônia está disposta a contribuir de todas as formas possíveis. Os crimes internacionais da Rússia não devem ficar impunes. O Tribunal Especial deve começar a trabalhar sem demora. Margus Tsakna, ministro das Relações Exteriores da Estônia. Na rede social X. 26 dos 27 países da União Europeia se comprometeram a participar do Tribunal Especial para o Crime de Agressão da Rússia contra a Ucrânia, informou a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas. Ela destacou que a União Europeia já destinou 10 milhões de euros para o tribunal. O espectro dos crimes russos na Ucrânia é enorme. Segundo a Procuradoria-Geral da Ucrânia, desde o início da invasão em grande escala, o Kremlin cometeu pelo menos 190 mil crimes de guerra. Suspeitas foram notificadas contra cerca de 1.000 militares do país agressor. Moscou mira não apenas os soldados ucranianos, mas também os civis. De acordo com a ONU, até agosto de 2025, pelo menos 13.800 civis ucranianos haviam morrido desde o início da invasão. No dia 2 de novembro, uma mulher de 66 anos da aldeia de Pidliman, na região de Kharkiv, morreu no hospital após um ataque russo com um drone FPV. Na região de Odessa, outras 2 pessoas morreram devido aos ataques de drones russos. A Rússia também mata jornalistas. No dia 23 de outubro, em Kramatorsk, durante um ataque russo com drone, morreram a correspondente do canal UATV, Aliona Gramova, e o cinegrafista Yevgeny Karmazin. O correspondente especial, Oleksandr Kolishev, ficou gravemente ferido. Segundo dados oficiais, desde 2014, pelo menos 124 jornalistas ucranianos morreram. Outros 27 trabalhadores da mídia da Ucrânia permanecem sob cativeiro russo. O mundo não pode ficar em silêncio quando a Rússia tortura e mata jornalistas. A Rússia deve ser responsabilizada pelos sequestros, torturas e assassinatos de jornalistas, e todos os trabalhadores da mídia ucraniana em cativeiro russo devem ser libertados. Dmytro Timoshenko, primeiro secretário da representação permanente da Ucrânia na Assembleia Geral da ONU. As crianças também são vítimas da agressão russa. Segundo dados oficiais, como resultado dos bombardeios russos, 661 menores morreram e mais de 2.200 ficaram feridos, apenas no território controlado pela Ucrânia. A Rússia não só mata, mas também sequestra. De acordo com a Universidade de Yale, Moscou pode estar retendo cerca de 35 mil menores ucranianos desaparecidos. A Ucrânia confirmou a deportação ilegal de mais de 19 mil crianças. Vale lembrar que, em 17
7 de março de 2023, o Tribunal Penal Internacional de Haia emitiu ordens de prisão contra Putin e a comissária russa para os direitos da criança, Maria Lvova-Belova, acusados de crime de guerra pela deportação ilegal de crianças dos territórios ocupados da Ucrânia para a Rússia. É importante unir os esforços das plataformas, coalizões e assembleias internacionais para pôr fim aos sequestros ilegais cometidos pela Rússia. Juntos, podemos ajudar a devolver essas crianças para casa. Karina Ödebrink, representante especial para os sequestros de crianças ucranianas pela Rússia na OSCE, no site da Assembleia Parlamentar da OSCE. Não basta identificar os culpados, é necessário também puni-los. Em 25 de junho de 2025, em Estrasburgo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, assinaram o acordo sobre a criação do Tribunal Especial para investigar os crimes de agressão contra a Ucrânia. Todo criminoso de guerra deve saber que haverá justiça, e isso também se aplica à Rússia. Estamos fortalecendo o trabalho jurídico de forma muito séria. Ainda há muito a fazer, mas já alcançamos um progresso político significativo, e agradeço ao Comitê de Ministros do Conselho da Europa e a todos os que demonstram liderança neste assunto. Este tribunal nos dá uma oportunidade real de garantir justiça pelos crimes de agressão. Devemos demonstrar com clareza que a agressão traz punição. Vale destacar que o Tribunal Especial para o Crime de Agressão da Rússia contra a Ucrânia permitirá investigar até o mais alto nível de liderança russo, normalmente protegido por imunidade pessoal. As sentenças serão proferidas uma vez que os acusados percam seus cargos. Além disso, a investigação abrangerá a agressão do Kremlin não apenas desde o início da invasão em grande escala, mas também desde fevereiro de 2014. Espera-se que o ditador russo Putin seja reconhecido como um dos responsáveis pelo crime de agressão da Rússia contra a Ucrânia. Ele poderá receber a sentença de até 30 anos de prisão ou até mesmo prisão perpétua. Assim encerramos a última edição desta semana. Na próxima voltaremos com mais atualizações. Inscreva-se, deixe sua opinião sobre os últimos acontecimentos nos comentários e confira outros vídeos no nosso canal. Bom final de semana!